Atenção Rede Guaíba. No top de 5 segundos, correspondente Guaíba. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, Record Guaíba e Portal R7. Luiz Tosca. Confira nesta edição. Rio Grande do Sul tem 86 municípios atingidos pela chuva e quase 3.000 afetados. O prefeito Melo afirma que a cidade está mais protegida contra cheias, mas diz que é preciso fazer mais investimentos. A Agência Atômica Internacional afirma que Irã não tem armas nucleares, mas suspeita de atividades clandestinas. FAB projeta nova missão de repatriação no Oriente Médio. Este é o correspondente Guaíba, editado pelo jornalista Luiz Tosca. O prefeito Sebastião Melo disse hoje que a cidade está muito mais preparada contra alagamentos, mas destacou que o nível do Guaíba deve subir hoje, amanhã e nos dias seguintes por conta da chuva que caiu na região metropolitana e que também atingiu os 22 afluentes que abastecem os 4 rios que desaguam no Guaíba. Em entrevista ao programa Acontecendo da Rádio Guaíba, Melo destacou que a prefeitura já começou diversas obras de contenção de cheias na capital. Nós temos sim obras físicas já feitas, por exemplo, a obra do dique do Sarandi lá, a primeira delas que é atrás da FIAR já está 95% pronta, um dique saiu de 4,20 para 5,80, isso traz uma produção enorme para aquela região. As 2 casas de pomba, 17 e 18 também passou por uma grande, digamos assim, reforma e também hoje elas estão muito bem preparadas, que são as casas do centro. Quanto aos alagamentos internos, Melo afirmou que a população ainda terá que enfrentar alguns episódios, porque as casas de bombas não conseguiram dar conta da quantidade de chuva dos últimos dias. Ele disse que das 21 casas de bombas que operam de dentro para fora da cidade, 18 já foram reformadas. Ele admitiu que ainda precisam ser feitos muitos investimentos para evitar novos episódios de cheias na cidade. Mais informações sobre chuvas e alagamentos no último bloco do noticiário. Trânsito. Seguimos com movimentação abaixo da média em Porto Alegre, nas principais ruas e avenidas, assim como nas entradas e saídas da cidade, muito por conta do feriado. A IPTC informa que foram liberadas as 85 ocorrências registradas que impactaram o trânsito nos últimos 2 dias, reflexo das fortes chuvas que atingiram o estado, especialmente a capital e região metropolitana. O movimento é bastante tranquilo também na BR-116 entre Canoas e Novo Hamburgo nos 2 sentidos, com alerta para alguns buracos entre Novo Hamburgo e Sapucaia, reflexo também desse temporal, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Não temos para hoje previsão de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Cimer, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Com trânsito, Antônio Pereira. O governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira um novo projeto de parceria público-privada para os aeroportos Lauro Cortes, em Passo Fundo, e Cepete Araju, em Santo Ângelo. A futura parceria, na modalidade de concessão patrocinada, será para a operação, manutenção e expansão dos aeroportos gaúchos por um período de 30 anos. O investimento será de R$102 milhões para as 2 cidades. O edital será publicado na terça-feira. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, criticou o Banco Central pela nova alta de juros, sem citar o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para comandar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou na quarta-feira a taxa Selic em 0,25 pontos percentual, de 14,75% para 15% ao ano. A decisão foi unânime. Nas redes sociais, Gleisi se tornou uma das vozes mais críticas à política da autoridade monetária de subir os juros para controlar a inflação. E a Força Aérea Brasileira tem cenários traçados para o caso de ser acionada pelo Ministério das Relações Exteriores em novas missões de repatriação de brasileiros que estão na região dos conflitos no Oriente Médio. O planejamento é necessário para colocar a FAB em prontidão se houver decisão política do governo Lula, o que exigiria uma resposta rápida da Força Aérea.
Os cálculos avaliam diferentes rotas para chegar aos brasileiros que desejam sair dos países afetados diante do fechamento do espaço aéreo de Israel. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, informou que os inspetores não encontraram provas que confirmem um esforço do Irã para a construção de uma bomba atômica. A agência é a responsável por inspecionar o programa nuclear do país persa. Grossi destacou, no entanto, que não pode saber se há alguma atividade nuclear escondida. O comentário do dirigente foi criticado pelo Irã, que acusa ele de manipular as resoluções aprovadas pela agência. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Ismael Bakei, sustentou que a agência teria sido usada por Israel e Estados Unidos para justificar a agressão contra o Irã. Previsão do tempo. Nas próximas horas, o tempo seguirá instável na metade norte e leste do estado, com pancadas de chuva. Eventualmente, alguma situação isolada de chuva forte mais perto de Santa Catarina poderá ocorrer, enquanto que a metade sul e oeste terão aberturas de sol e temperatura em gradativa elevação. Na sexta-feira, a instabilidade pode ganhar força e novos episódios de chuva forte passageira podem ocorrer. Da Metsu Meteorologia, Estel Cias. Em Porto Alegre, tempo instável, agora na Rua Caldas Júnior, 17 graus. O novo balanço da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quinta-feira, indica que o Rio Grande do Sul contabiliza 86 municípios atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Além disso, são mais de 2.900 pessoas afetadas pelos temporais em diversas localidades do estado. Conforme a Defesa Civil, 2 pessoas morreram e uma segue desaparecida, que é um homem que estava em um carro em Candelária. Ele é procurado desde quarta-feira. Um dos municípios que mais sofreu com as chuvas dos últimos dias é Jaguari. A inundação do rio local provocou o alagamento de casas. Foram contabilizados 120 desabrigados e 900 desalojados. Alegrete, com elevação do rio Ibirapuitã, reportou 90 pessoas desabrigadas e 164 desalojadas. Cerro Branco também tem um número elevado de pessoas fora de suas casas. Em Encruzilhada do Sul, há 15 casas inundadas, com 30 pessoas desalojadas e 150 afetadas pelo transbordamento do córrego Lava Pés. Uma casa no bairro Planalto, em Caxias do Sul, foi atingida por um deslizamento de terra causado pela chuva na manhã desta quinta-feira. Como a ocorrência foi em uma área verde, restou apenas a residência parcialmente atingida pelo volume de terra. Os moradores foram retirados do local e a residência foi interditada. E um dia após o rio Caí superar a cota de inundação na cidade, a Prefeitura de São Sebastião do Caí encerrou as operações de resgate de famílias atingidas pela cheia. De acordo com o prefeito João Marcos Guará, cerca de 270 pessoas foram resgatadas, sendo que 230 foram encaminhadas para os 5 abrigos montados no município. Ele reforça que as operações foram realizadas de forma preventiva antes da água atingir as famílias. O principal dos abrigos montados fica no Parque Centenário. E Espumoso, no norte do estado, começou a viver mais uma enchente. O rio Jacuí invadiu as casas ribeirinhas. Por volta do meio-dia, 8 famílias foram encaminhadas para o ginásio localizado no Parque de Exposições. Outras 2 famílias foram para a casa de familiares. A expectativa é que mais pessoas tenham que deixar suas casas nas próximas horas. Rio Grande do Sul tem mais de 20 bloqueios em estradas em decorrência das chuvas. Geandro Michael. Após dias de chuvas intensas no estado, 21 estradas estaduais estão com algum tipo de bloqueio nesta quinta-feira. 8 a mais do que registrado na manhã de quarta-feira. Destas, 16 estão totalmente fechadas para passagem de veículos em diversas regiões do estado. 5 estão com bloqueios parciais, sendo que 3 delas são em Santa Maria, na RSC 287. O levantamento é do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal afirma que são 6 pontos de bloqueios. Os bloqueios totais são nos quilômetros 312 e 340 da BR-287, em São Vicente do Sul, e no quilômetro 200 da BR-470, em Bento Gonçalves.
Outros 3 pontos apresentam bloqueios parciais, na BR-158, no quilômetro 315, em Itaara, e na BR-116, no quilômetro 190, em Picada Café, e no quilômetro 181, em Nova Petrópolis. Com informações da chuva, Geandro Michael. E em Porto Alegre, a EPTC informou que foram liberadas todas as 85 ocorrências que impactaram o trânsito em razão de alagamentos. Também reforçou que não existem mais registros de pontos de bloqueios nas vias da capital. Ouça a terceira edição do Correspondente Guaíba às 6 horas e 50 minutos.